João 8, 7. Se eu começar, eu deixei para ler só o 7, mas eu vou ler o 6 para dar sentido. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse, repita comigo, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Venha, por favor, para Atos. Deixa eu fazer essas duas leituras primeiro. Venha para Atos 9. Atos 9, do 1 ao 5. Que diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte, diga comigo, contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, repita comigo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Amém? Por que o senhor está lendo isso, bispo? Porque nós temos falado de algo muito importante dentro do propósito dos 52 dias. Nós temos falado de mudança, não é a restauração de uma área da sua vida, é a restauração da sua vida. Nós temos falado o problema não é conquistar algo, é parar de ser roubado. É parar de ser roubado. Tem gente que vive uma vida inteira sendo roubado e nunca para de ser roubado. Por que ele não para de ser roubado? Ele nunca muda a sua cabeça, ele nunca muda a sua visão, ele nunca muda a sua fé, ele nunca muda as suas atitudes. E eu quero mostrar para vocês que quando a primeira leitura que nós fizemos uma leitura onde os religiosos da época, os zelosos pela religião, pela lei, zelosos pela religião, pela lei, não tinha nada de Cristo, religiosos da lei, estavam perseguindo Jesus, tentando pegar Jesus. Então eles pegaram uma mulher, eles conseguiram pegar uma mulher no próprio ato de adultério,
e trouxeram aquela mulher até Jesus, com o propósito de tentar ter aonde pegar Jesus, acusar Jesus, e chegaram e disseram para Jesus: esta foi pega no ato de adultério, a lei manda fazer isso, e o Senhor? Jesus não respondeu, eles insistiram, e aí Jesus, que estava escrevendo com o dedo na terra, levantou e disse: quem não tiver em pecado, que atire a primeira pedra. Sumiu. E quando nós falamos de pecado, deixa eu só para explanar e concluir o raciocínio. A segunda leitura que nós fizemos, presta atenção em mim para você entender, tá? A segunda leitura que nós fizemos, lemos Saulo, estamos falando de Paulo. Paulo, que era um homem extremamente zeloso da religião, se gabava disso, batia no peito, que era um grande religioso, zeloso da lei, zeloso da religião, da letra, mas que por esse zelo da religião, não fazia outra coisa senão perseguir cristãos, não fazia outra coisa senão prender cristãos, açoitar cristãos, não fazia outra coisa senão acusar pessoas, como a leitura anterior, os fariseus acusando aquela mulher e tentando pegar Jesus através do pecado daquela mulher. E Jesus nos dá uma lição muito grande. Jesus nos dá uma lição muito grande, que o pecado daquela mulher e qualquer outro pecado que aqueles homens também estavam praticando, dentre eles a acusação, não tinha diferença alguma. O pecado do adultério, o pecado da acusação é o mesmo. O pecado do adultério, o pecado da crítica, da perseguição é o mesmo. Não tem diferença. Porque muitas vezes as pessoas, eles estão dentro da igreja e dizem assim: eu não pratico o pecado do adultério. Mas quem diz que é só o adultério que é pecado? Eu pergunto, faz uma semana inteira que eu estou perguntando o que é brecha. Todo mundo sabe falar o que é brecha. Uma semana inteira que eu estou trabalhando, porque as brechas estavam abertas, os inimigos estavam entrando. As brechas estavam abertas, e 120 anos o inimigo entrou por aquela brecha e foi destruindo, roubando, envergonhando, humilhando, saqueando. Então, a acusação eram simplesmente religiosos, zelosos pela lei, mas não tinha a prática do amor. Eles não levantavam pessoas, eles matavam pessoas, eles não edificavam pessoas, eles acusavam pessoas, eles empurravam as pessoas para o abismo. Isso é o que o religioso faz, inclusive nos dias de hoje, tá? Está cheio de pessoas que se dizem de Jesus, que se dizem de Deus, e as suas obras estão muito longe disso. São pessoas críticas, são pessoas fermentadoras, são pessoas acusadoras, acusam outras pessoas, vive procurando o erro no outro, vive procurando o pecado no outro, vive procurando para acusar, para poder falar do pecado do outro, quando na verdade ele cometendo, praticando, tendo essa atitude, ele também está praticando um pecado gravíssimo, tanto quanto do outro. Amém? Amém, pessoal? Porque talvez você não seja a pessoa que está aqui na prática do adultério, você não seja a pessoa que está aqui
Talvez você diz assim, sempre aqueles pecados que todo mundo considera como um grande pecado. Você não adultera, ou pode adulterar também, né? Ou de qualquer maneira, qualquer um deles aí vai trazer destruição para a sua vida. Você diz, eu não adultero, eu não me prostituo, eu não mato, mas eu estou cheio de outros pecados que para Deus está do mesmo tamanho. Eu sou perseguidor, eu sou acusador, eu vivo matando aos poucos o próximo, eu vivo em rebelião. E rebelião são grupos que se formam para falar de outros, falar da igreja, falar da vida do outro. São grupos que se formam, são brechas. Eu quero a restauração da minha vida, eu preciso fechar as brechas. Eu quero a restauração da minha vida. O interessante que Paulo achou que ele estava arrebentando. Aliás, Saulo achou que ele estava arrebentando. Ele achou que ele arrebentava, que ele era zeloso. Era zeloso, carregava toda aquela pompa, né? Ele dizia, eu sou judeu, eu sou zeloso pela lei, eu fui formado aos pés de Gamaliel, que era um estudioso da época. Quem era formado aos pés de Gamaliel era o judeu, o estudioso da lei. Tantos currículos, tantas coisas que ele se apegava, achando que estava praticando a religião como ele praticava, ele achava que estava fazendo certo, quando na verdade a leitura que você fez comigo aí, quando ele caiu por terra, quando ele caiu do cavalo, que daí vem a expressão caiu do cavalo, que literalmente ele caiu do cavalo, ele estava montado num cavalo nessa situação aí, ó. Ele estava montado, e quando o Senhor se revelou a ele num grande clarão de luz, ele caiu do cavalo e já caiu cego também. O que o Senhor disse para ele? O que o Senhor disse para ele? Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque perseguindo quem era de Deus, ele estava perseguindo a Deus. Perseguindo quem era discípulo de Jesus, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Está entendendo ou não? Está entendendo ou não? E ele caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo e caiu cego. Literalmente, e caiu cego. Porque perseguindo quem era de Jesus, Jesus diz, por que você me persegue? Por que você, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele estava perseguindo os cristãos. Eles estavam perseguindo quem não vivia letra, não. Quem estava pregando o Evangelho, quem estava socorrendo os necessitados, quem estava visitando os aflitos. Ele estava perseguindo quem estava salvando almas, ganhando almas, não estava preso à letra, estava ganhando almas para o reino. Amém? Amém? Eu perguntava no decorrer dessa semana, o que é brecha para você? Todo mundo soube me dizer, mentira é uma brecha, o adultério é uma brecha, a fornicação é uma brecha, o medo, a covardia, a fé passiva é uma brecha, a preguiça espiritual, preguiça profissional, preguiça espiritual é uma brecha, preguiça, como nós falamos ainda na quarta-feira, toda área que você for passivo, o diabo vai ser ativo nela. Toda área da tua vida que você é passivo, o diabo vai ser ativo nela. O que mais? O que mais é uma brecha?
Falar do próximo é uma brecha, criticar é uma brecha, ao invés de olhar para a sua vida, cuidar das suas atitudes é uma brecha. Você sabia que muitas vezes a gente trabalha, a gente cresce tanto, a gente muda, evolui de tamanha forma, há uma mudança tão grande em nós que dispensa a mudança do outro? Você sabia disso ou não? Você sabia disso? A gente evolui tanto, a gente cresce tanto, muda tanto, que se o outro vai mudar ou não vai mudar, para nós também não tem diferença. Porque já não é aquilo que domina mais a sua vida, porque você evoluiu, você cresceu, você mudou, e quando a gente muda, se o outro que está do lado mudar, amém, se não mudar, você mudou, tem coisas que você é maior que aquilo, você é superior àquilo, aquilo já não é mais um ponto que te pegava tanto, que te vivia fazendo com que você também pecasse, entendeu? Amém? Mas o outro não cresce, você também não. Mas a gente muda e evolui tanto que te pensa até, se o outro mudar, amém, se não mudar. Porque eu mudei. Eu evoluí. O que é brecha? Porque não basta restaurar, tem que fechar. Quem ficou furioso? Os inimigos, no texto de Neemias, diz que quando os inimigos viram que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram o quê? Furiosos. Quem fica furioso quando vê que as brechas estão sendo fechadas? O mundo espiritual, o diabo fica furioso. Os usados pelo diabo ficam furiosos, porque uma brecha é uma abertura do qual eles têm passagem livre. Eles entram e continuam roubando, eles entram e continuam saqueando. O que mais é uma brecha? Vício, consumismo, todo desequilíbrio, falta de autocontrole, domínio próprio. É uma brecha. Nós precisamos fechar as brechas. Analisa. Você quer tolerância com você, mas não tem tolerância com o próximo? Tudo que você faz, eu dizia essa semana, a mentira acabou com a credibilidade de alguns. Vai continuar mentindo? A mentira acabou com o crédito, acabou com o peso que tinha a tua palavra. Você vai continuar com isso? Aquilo que está te matando, que está te arrebentando, está matando a tua vida de um modo geral, a sua vida familiar, a sua vida profissional, vai continuar? Ou vai tomar uma decisão, essa brecha eu fecho, eu quero a minha libertação? Porque quando a pessoa, aquilo está dentro dela, ela já se tornou um vício. Um vício, ela faz compulsivamente. Falar dos outros se tornou um vício. Criticar os outros. Formar panelinha para poder falar dos outros se tornou um vício. Fecha ela, porque a tua vida vai ser destruída assim. Está a brecha aberta, o inimigo está te roubando. São brechas. Tantas situações que fez com que muitos, uma determinada área da sua vida ou sua vida toda, se tornasse esse caos que está, essas ruínas que estão. E o propósito dos 52 dias é para mudar isso, é para uma restauração completa. Tua vida espiritual está em ruínas? Tua vida espiritual está em ruínas? Assuma isso, por favor. Porque às vezes tem pessoas, olha aqui, religiosos, simplesmente, as primeiras pessoas estavam tentando pegar Jesus em nome da religião, religiosos, zelosos com letra, zelosos com letra, todo,
e estavam tentando matar pessoas, tentando pegar Jesus. Não tinha amor, porque todo mundo sabe falar de amor, mas praticar amor não. Todo mundo sabe falar de amor, praticar amor não. Todo mundo diz, palavra amor está na boca de todos, e fala de uma forma linda, mas o amor não trata mal, não se porta com indecência, tudo crê, tudo suporta. Eu tenho que assumir, para que haja uma mudança. Espera aí, essa área da minha vida está em ruínas, eu quero a restauração, eu quero a minha restauração espiritual, eu quero a restauração da minha comunhão com Deus, eu quero a restauração do Espírito Santo na minha vida. Eu não sinto mais a presença do Espírito Santo, eu não ouço mais a voz do Espírito Santo. Talvez hoje, para estar aqui na igreja, o único dia que você está aí é um caos para você. É uma guerra para você estar aqui hoje no domingo. Está errado, sua vida está em ruínas. Busque essa restauração. Busque, eu quero me levantar. Eu quero a restauração de todas as áreas da minha vida. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu quero ser uma pessoa abençoada. Eu quero ser uma pessoa ungida. Filipenses 3, 4, 10, por favor. Filipenses 3. Olha o que Paulo está dizendo. Embora eu mesmo tivesse razões, só para dar sentido para você, tá? Está aqui dizendo assim, vou começar um pouquinho antes a leitura. Finalmente, vou começar no versículo 1, se não tiver aqui não tem problema, já eu chego onde vai estar. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes, diga comigo, de novo, as mesmas coisas, não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Lá vem Paulo com esse sermão de novo. Mas Paulo vai falar disso de novo? Já respondendo para você, Paulo já está dizendo lá para os filipenses, diz, olha, escrever para vocês não me é cansativo, falar tudo de novo para vocês não me é cansativo, e mais, é segurança para vocês. Vocês vão estar seguros, não vão errar. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus e que nos gloriamos em Cristo Jesus, não temos confiança alguma, diga comigo, na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Diga comigo, circuncidado no 8º dia de vida, de acordo com a lei judaica, com a religião judaica, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, diga comigo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo.
Mais do que isso, considero tudo isso como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero, diga comigo, eu as considero. Sabe o currículo dele? Ele está dando o currículo dele. Sabe aquilo que faz com que o homem confie na carne? Ele está dando todo o currículo dele. Currículo esse que era importante na época, e que algumas pessoas consideravam o máximo. Sabe o que ele está dizendo? Tudo isso, é como esterco. Eu as considero como esterco para poder ganhar ou conhecer a Cristo. Amém? Tudo isso, poucas palavras, é merda. Não vale nada. Eu abri mão de tudo isso para conhecer a Cristo. Porque isso sim é importante. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Diga comigo, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Diga comigo, tornando-me como Ele. Eu quero me tornar como Cristo. Eu não quero ser um religioso, conhecedor, praticante da lei. Quero ser um praticante das obras de Cristo. Quem está entendendo? Eu quero ser um praticante das obras de Cristo. Obras. É o amor que me leva a perdoar. É o amor que me leva a levantar. É o amor que me leva a suportar, a tolerar. O amor que me leva a me doer pelo próximo. Eu quero me tornar como Cristo. Eu não quero ser simplesmente um praticante ou um religioso, conhecedor da letra. Eu quero ser realmente um homem de Deus, praticante das obras de Cristo. Eu quero fechar as brechas. Eu não quero mais ser roubado. Eu quero fechar as brechas. Todas as brechas. Eu quero a minha vida restaurada. E eu quero a minha vida restaurada, e restaurada de uma vez por todas. Então, eu vou fechar as brechas. Eu quero fechar todas as brechas, porque eu não quero mais ser roubado. Amém? Para concluir a leitura, por favor, 2 Pedro 1 ao 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes seja multiplicada.
pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder, diga comigo, seu divino poder, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, ou seja, para o amor, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vou repetir, repita comigo: seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida. Pelo seu divino poder, nos deu tudo que necessitamos para a vida. Nós temos tudo e todas as condições para qualquer coisa, qualquer área, vencermos qualquer situação. Não só para nós, mas para a piedade, pelo próximo também, mas pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes, diga comigo, da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, diga comigo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Virtude quer dizer hábito de praticar o bem, o que é justo, excelência moral, retidão, integridade de caráter. Empenhe-se para acrescentar à fé a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, diga comigo, o domínio próprio. O que é o domínio próprio? Sabe aquela coisa que a pessoa diz assim: eu não consigo, eu não dou conta, quando eu vi eu já fiz, foi maior do que eu, a vontade foi mais forte, o desejo foi mais forte. O domínio próprio, o domínio, o equilíbrio, o autocontrole. Começou a leitura dizendo assim, o do versículo começou dizendo assim: empenhe-se, esforce-se. Amém, pessoal? Sabe, é isso que eu quero mostrar a você. É um exercício. É um exercício. Como é que você cresce na fé? Tendo tempo com Deus, se esforçando para ouvir a palavra, para estudar a palavra. Como é que você cresce? Às vezes a pessoa fala: poxa, gostaria dessa fé, gostaria desse conhecimento, eu gostaria, mas isso não vem do nada. A gente se empenha. Isso não é colocado do nada na gente. A gente se empenha por isso, na busca, estudando, orando, vigiando. A gente se empenha. Você coloca força. Você tem uma fé? O conselho está aqui. Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. O que é virtude? Hábito de praticar o bem. O que é virtude? O que é justo. O
que é virtude? Excelência moral. O que é virtude? Retidão, integridade de caráter. Empenhe-se para acrescentar a sua fé isso. Se esforce para acrescentar a sua fé isso. O conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio, diga comigo, a perseverança. A falta de perseverança, a falta de domínio próprio, a falta de conhecimento, é uma brecha. Está aí aberta, o mal entra e continua roubando. São brechas que estão abertas e o mal continua entrando e continua roubando. A pessoa pode dizer assim: poxa vida, eu faz tantos anos que eu sou ainda a bispa falava na abertura do jejum, né? A bispa falava na abertura do jejum a quarta-feira, ela dizia assim: saiu uma matéria dizendo que os evangélicos já são o número de evangélicos já são maior do que os católicos no Brasil. Aí a bispa diz assim: eu não sei aonde estão esses evangélicos, porque os evangelhos são vistos pelas suas obras. Não basta mudar da religião católica para a religião evangélica, mas prática não tem nenhuma. As obras de Jesus não vê nenhuma. São as mesmas pessoas grossas, estúpidas, perseguidoras, que desejam o mal do próximo, que não têm educação. São as mesmas pessoas, só mudou de religião. Então não adianta mudar de religião, sair da religião católica para vir para a religião evangélica, mas não ser um praticante das obras de Jesus. Amém? Pode dizer que aumenta o número, mas quando chegar, a hora que soar a trombeta, quantos vão ouvir? Quantos? Porque não basta uma religião, eu tenho que ser praticante das obras. E o conselho, às vezes a pessoa, eu estou na igreja, mas ainda não mudou aqui dentro. Mas você está achando que vai mudar? Como é que é isso aí? Você entra na igreja, você não tem que fazer esforço nenhum, não tem que buscar a sua libertação, não tem que buscar essa limpeza, não tem que rejeitar uma série de atitudes, não tem que dizer: não, chega, vou lutar contra isso está destruindo a minha vida. Eu não sou perseverante em absolutamente nada. Eu não tenho equilíbrio, eu não tenho autocontrole, não tenho domínio próprio em absolutamente nada. O que está dizendo aqui? Empenhe-se, esforce-se para acrescentar à sua fé isso. Amém? Eu não ponho força em nada que eu faço. Bispo, eu não queria ouvir isso. A primeira coisa que falei essa semana, quem quer paz? Todo mundo sabe dizer assim: paz não tem preço, né? Paz não tem preço. Eu estava dizendo outro dia, aliás, essa semana, muitos se esquecem que a paz que você busca, que você quer, muitas vezes essa paz ela vai ser alcançada através da guerra. Que guerra, bispo? A guerra contra aquilo que até então tem sido um grande problema na sua vida. A guerra levantando-se contra esse problema como uma verdadeira guerra, porque a partir do momento que você vencer essa situação, você vai ter paz. A partir do momento que você vencer, e talvez a guerra não é só um problema financeiro, não é só um problema conjugal. Talvez a grande guerra que você tem que travar, ela está aí dentro de você. É o orgulho que você carrega dentro de você. É o orgulho que está te matando. É o orgulho que não deixa você reconhecer que você está errado. É o orgulho que você não deixa reconhecer que você precisa de ajuda. Porque tem gente que sustenta uma pose de espiritual e sabe que é um tremendo de um carnal. Sabe disso. E esse orgulho vai te impedir de vencer. E essa guerra você tem que travar com você aí dentro.
com você. Eu vou assumir que eu sou orgulhoso, eu vou assumir que eu preciso de mudança, que eu não tenho equilíbrio, que eu não tenho domínio próprio. Eu vou assumir que eu não tenho me esforçado, eu não tenho sido perseverante. Eu vou assumir. E eu preciso dessa libertação. Eu preciso dessa mudança. Eu quero paz, mas eu não travo a guerra. Eu quero viver em paz, eu quero paz na minha vida, eu quero paz na minha vida financeira, eu quero paz na minha vida sentimental, eu quero paz, mas eu não travo a guerra para vencer esse inimigo que está me roubando, me desgraçando, destruindo a minha vida. Amém, pessoal? Se a pessoa ele quer vencer de verdade. Não, eu estou aqui para me esvaziar, eu quero a restauração da minha vida, eu quero por completo, e eu assumo, eu tenho que travar uma guerra comigo mesmo, eu tenho que travar uma guerra contra o meu temperamento, o meu gênio, o orgulho que está dentro de mim, está me matando. Está aqui, ó. Deixa eu concluir a leitura. A perseverança, a piedade, a fraternidade, porque tanto a piedade como a fraternidade nos faz nos sensibilizar com o próximo, com a dor do próximo, com o sofrimento do próximo. Não é só o nosso. Não é só eu, e minha vida, e eu, e minha vida, e eu, e minha vida. Muitas vezes nós somos muito mais abençoados, beneficiados, ajudando, fazendo. Aliás, nós somos, né? Abençoados, fortalecidos, levantados, levantando, socorrendo. Aí diz assim: a fraternidade, o amor. Quero que você preste muita atenção nesse versículo, por favor. Porque se essas qualidades existirem, estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Diga comigo: inoperantes e improdutivos. Se você se esforçar para acrescentar à sua fé todas essas obras, todas essas virtudes, elas vão ajudá-lo para que você não seja inoperante e você não seja uma pessoa improdutiva e a tua vida não seja uma vida improdutiva. Porque, do contrário, onde nós nos sentimos frustrados? Quando nós nos sentimos inoperantes, passivos e improdutivos. É verdade ou não é? Quando você sente que você não cresce, você não evoluiu em nada, você vai dar tiro para tudo quanto é lado, mas na verdade só é um reflexo do que está dentro de você. Você está mal com você mesmo. Você vai brigar com Deus e com todos, e na verdade é só um reflexo daquilo que está dentro de você. Porque você é inoperante, você está improdutivo, não está produzindo nada. Portanto, irmãos, diga comigo: empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Consolide, confirme, consolide o chamado de vocês. Consolide, confirme o chamado de vocês e a eleição de vocês. Pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pega o teu propósito, fique em pé, por favor.